Como é bom a gente poder cantar esses cânticos, né, que realmente fala de Deus, da palavra de Deus. Isso mexe, né? É importante a gente poder ter esse momento de louvor. Isso aquece o nosso coração. Realmente é impressionante isso, né? Que bom nós podemos cantar louvores ao Senhor, né, que expressa a palavra de Deus. Muito importante isso. Muito bem, meus amados irmãos, nessa noite eu gostaria de trazer um assunto, todos os assuntos são de suma importância, mas é um assunto que a gente tem assim um temor muito grande. Obrigado. E talvez é um assunto vasto, né, mas eu quero entrar em alguns pontos e ser bem, Deus me dê graça para ser bem coerente e determinado. Eu gostaria de falar nessa noite sobre a vinda do Senhor é certa e repentina. É o texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Vamos abrir nossas Bíblias então, fazer a leitura do primeiro versículo aí, capítulo 5, até o versículo 11. Vamos então acompanhar a leitura, possamos ler aí o capítulo 5, do primeiro versículo até o versículo 11. A vinda do Senhor é certa e repentina. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto. Aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Agora, do versículo 4 a 11, ele vai mostrar a necessidade de vigilância. Vamos ver. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vamos orar. Pai de toda bondade e misericórdia, muito obrigado porque a Tua palavra nos consola de que nós cremos no amanhã, porque o Senhor vive. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Cá estamos mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, a quem possa interessar, que nós estamos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, como uma parte da Tua igreja que está aqui nesse mundo. E que o Senhor nos conceda graça, sabedoria do alto, revelação da Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo trabalhe a Tua palavra na nossa mente, no nosso coração, para que aumente a nossa fé, para que o Senhor seja glorificado nessa noite, que nós sejamos edificados. Por favor, Pai, flua no nosso meio, nos dê graça mesmo, que tudo aquilo que for falar seja aquilo que está no Teu coração. Não permita eu avançar além daquilo que está na Tua palavra e no Teu coração. Por favor, Senhor, nós esperamos ansiosos pela Tua palavra, pela Tua revelação. Assim oramos, agradecidos nessa noite. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Irmãos, é um assunto importante e que nós possamos estar realmente preparados, saibamos essa é a nossa esperança da sua vinda, né? E Paulo aqui trabalha de uma maneira
muito linda. Ele diz no versículo 3, quando andarem dizendo paz, segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Essa destruição. E ele continua, terminando o versículo 3, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. É interessante que aqui a gente tem que entender que ele está falando, porque você vai ver no versículo 4 que ele, mas, graças a Deus pelos mas, porque o mas aí vai falar de vós, irmãos. Então ele está falando, de nenhum modo, a vinda do Senhor é certa, que de nenhum modo escaparão. Ou seja, essa repentina destruição, para aqueles que puseram a sua confiança nesse mundo, em vez de confiar em Deus. É uma diferença muito grande, e nós precisamos saber disso. É muito importante isso, porque às vezes a gente fica pensando, mas vale a pena? Irmãos, e como vale? E como vale a pena? Nós estarmos esforçando, nós estarmos continuando como um culto, como nessa noite, ouvindo esses cânticos, sendo edificado, fortalecido pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, por cânticos como esse, reunidos aqui, sendo edificados, porque isso é que vai... Isso que é mais importante na nossa vida. A nossa vida não tem sentido se não for Deus, se não for a graça de Deus, pela salvação que Ele nos fez. Então aqui, a gente começa a ver já alguma coisa, essa importância que é a sua vinda, essa necessidade de nós estarmos vigiando. E agora no versículo 4, ele vai começar a dizer isso, mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Então é importante aí, que a gente vê que a situação, vai haver essa destruição. Aqueles que colocaram a confiança nesse mundo perverso, não escaparão do dia do juízo, do seu julgamento que é certo, do justo julgamento de Deus. Isso é patente pela palavra de Deus. Agora, vamos ver o que cabe a nós. E eu vi nesse texto algo muito precioso aqui. Quando ele diz assim, no versículo 8, nós porém que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Aqui nós vamos ver três pontos importantes, para nós estarmos munidos deles. Diria, revestindo-nos com a couraça da fé. O primeiro ponto, a fé. Ele fala da couraça aí. A couraça era um instrumento, fazia parte da armadura. Era um aparelho que era usado aqui na parte dos órgãos vitais, no peito. Ele era feito de metal ou de couro, para revestir aqui, para cuidar dessa parte aqui dos órgãos vitais do peito. Alguns idades já usavam aqui na parte de trás também. Era contra lanças, contra as flechas e contra até espadas, né, do golpe de espada do inimigo. Então Paulo usa aqui uma metáfora. Ele usa assim para nós entendermos assim um pouco da luta do militar. Então nós estamos numa luta, numa guerra. Então ele vai mostrar como a gente pode se equipar, porque nós estamos aí sendo atacados de muitas maneiras. Então ele começa três pontos importantes aqui, que recai para nós como vigilância. O primeiro deles é essa fé. Então ele usa essa figura, né, para nós estarmos munidos, né, contra esses golpes de espada, que era usado lá na época dos militares, na época dos romanos. Então ele faz aí, e fala também sobre o capacete, tomando como capacete a esperança da salvação. Então ele usa também, tomando o capacete da salvação, aquele que guarda, né, a nossa mente, nos guarda realmente contra esses ataques que vêm na nossa mente. Então há o capacete, como capacete, a esperança da salvação. Muito bem. Requer uma vigilância e sobriedade. Vamos ver a importância de nós estarmos firmes na fé, no amor e na esperança da salvação. Tudo isso para nós resistirmos contra todos os tipos de ataque. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo com relação aos Tessalonicenses. E chega até nós. Então, guarde bem, fé,
o amor e a esperança. 3 pontos importantes, que nós somos atacados e nós podemos realmente estar munidos com isso, que nós vamos ser algo para nós sermos fortalecidos e combater, resistirmos qualquer tipo de ataque. São 3 pontos importantes nessa noite que nós vamos ver, para nós estarmos firmes nesses pontos, para resistirmos esses ataques que estão vindo aí. Fé. Essa fé é em Cristo Jesus. Não é fé pela fé, não é fé, é a fé em Cristo Jesus. É nós descansarmos em Deus, no Deus soberano. É nós confiarmos em Deus. É nós crermos na palavra de Deus. Essa é a fé que ele está dizendo. O amor, amar a Deus e ao próximo, descansar no amor de Deus, confiar na paternidade de Deus. Esse é um ponto importante que nós vamos ver, que Deus é Pai e que nós somos filhos de Deus. Muito importante também. Último ponto, esperança da salvação. Irmãos, nós somos salvos. Estamos sendo salvos e seremos salvos. Nós estamos num processo de salvação. É importante isso nós entendermos. Esse é um processo muito importante. Nós vamos trabalhar esses pontos. Então, são 3 pontos aqui que nós precisamos estar fortalecidos nesses dias tão difíceis. Esses pontos têm se fortalecido em nós, a cada dia mais, para que possamos resistir os ataques mais diversos que estão chegando aí. E nós vamos ver algum deles. Vamos ver um pouco de cada um deles. Muito bem, então vamos começar aí, porque Paulo fala que para que nós não durmamos, mas vivamos em união com Ele. Então, o primeiro ponto aí que me chama a atenção, né, é sobre nós estarmos definindo o que é fé. A palavra de Deus diz o que é fé. O escritor de Hebreus, ele diz que lá no capítulo 11, no primeiro versículo, ele fala: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, isso é importante, essa definição, essa é a natureza da fé. Nós saibamos isso. A fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Então, por exemplo, o que nós podemos traçar o primeiro exemplo aí com essa definição de fé? Isso é importante, irmãos. Nós precisamos saber essa definição de fé. Está lá em Hebreus, no capítulo 11, no primeiro versículo ali, você vai encontrar. Muito bem, o primeiro ponto, a fé é você ter certeza de coisas que você espera. Qual que é uma coisa que você tem certeza e você espera por ela? Como cristãos, como aquele que recebeu o dom da fé. O que é? Penso eu que seria, por exemplo, o primeiro deles aí, cada um vai, a vinda do Senhor. Então, esse é um ponto importante. Nós temos que reciclar isso, rever isso, cada dia mais, reforçar que o nosso coração seja fortalecido por essa palavra. O Senhor vai vir, Ele vem, Ele virá. Quer ou queira não, Ele vai vir, a vinda do Senhor. Mas eu preciso crer a cada dia, aumentar a minha fé pela vinda do Senhor. E isso vai ser o motivo, isso vai ser quando nós, uma reunião como essa, nós estamos lendo, orando, em comunhão, compartilhando, que isso vai crescente, nós vamos, Senhor, venha. Vai chegar uma hora que nós vamos desejar, amar, como Paulo falou, nós amarmos a vinda do Senhor. Ainda está distante, para mim ainda está distante. Talvez muitos tenham muitos planos ainda, mas isso é importante já a gente começar a ver. Segundo, convicção de fatos que não se veem. Fatos que aconteceram, que você não viu, mas você crê. Qual seria um ponto importante? Penso eu, a morte de nosso Redentor. Nenhum aqui viu a morte, literalmente, de Cristo. Nenhum de nós. Como alguns que escreveram, como alguns que também não viram, mas creram pela pregação, pela vida dos apóstolos que falaram, que viram. Então, mas hoje nós cremos. É fascinante isso. Se perguntar para vocês, você crê que Jesus morreu na cruz? Eu creio. Quem que é o feitor disso? O Senhor. Foi Ele que nos deu essa fé. Então, a fé é um dom de Deus. Porque pela graça sois salvos.
E isso mediante a fé. Nós, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo fala isso em Efésios. É dom de Deus. O que é um dom de Deus? É um presente que Ele deu. Então não é nossa, é Ele que nos deu. Isso é muito importante. Agora, essa fé, ela é uma fé centrada em Cristo Jesus, centrada na soberania de Deus, centralizada na cruz de Cristo. Isso é importante. São pontos importantes que nós temos que ver. Não é fé, não é na fé eu vou ter fé que isso vai. Não, é a fé nele, porque Ele nos deu essa fé e Ele requer para Ele centrar nele, na soberania. Quanto mais nós crermos na soberania de Deus, o que aconteceu ali naquela cruz, mais de Deus nós vamos ter, da palavra e essa eficácia em nós, aumentando mais a nossa fé. Senhor, é verdade, puxa, o que o Senhor fez ali naquela cruz, é fascinante, isso vai nos fascinando a cada dia mais. O livro de Hebreus, no capítulo 11, eu recomendo aos irmãos, quem sabe a hora que você puder ler em casa ele todo, que ali fala realmente o testemunho dos que viveram pela fé, muito lindo ali. E o próprio escritor ali, ele fala no versículo 6, ele fala: sem a fé, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É importante isso, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós temos que crer, porque essa fé, nós agradamos a Deus, porque sem ela é impossível nós agradarmos a Deus. Isso é importante, então, porque Ele nos deu isso, então nós precisamos trabalhar, exercitar essa fé, pedir graça a Deus, aumente a minha fé. Eu ainda não creio totalmente, Deus sabe disso, mas Ele quer que nós cheguemos a Ele. Senhor, é verdade, eu ainda mas eu quero, Senhor, aumente minha fé é robusta em Ti, eu quero, por favor. E a gente vai caminhando, vai lendo, pedindo graça, e o próprio Deus está mais interessado do que nós em abrir a sua soberania, o seu caráter, para que o conheçamos e sejamos firmados nele a cada dia mais. Então, é galardoador, aquele que recompensa, e é exatamente aquele que torna galardoador dos que o buscam. Ele vai dar a recompensa, o prêmio. Então olha só como é fascinante isso. Muito bem, a gente já caminhamos um pouquinho aí de ver realmente algumas coisas importantes sobre a fé. Agora eu gostaria de mostrar um exemplo de um homem de Deus, do próprio apóstolo Paulo. É um modelo com relação a isso que nós estamos falando. Lá em 2 Timóteo, vamos abrir o texto, por favor, 2 Timóteo, no capítulo 4. Olha só o que o apóstolo Paulo deixa aqui, registrado 2 Timóteo, capítulo 4, muito bem, essa carta de 2 Timóteo, provavelmente, foi a última carta que ele escreveu, então já estava partindo, e ele deixa fatos aqui impressionantes, e um deles nós vamos ver agora, no versículo 6, ele diz assim, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. A palavra libação aqui era algo que era um derramamento de um líquido, na época, no Velho Testamento, um líquido de vinho, azeite, óleo, leite, e era como um ato, como um culto oferecido a Deus. Então aqui ele faz, por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Agora presta atenção, combati o bom combate. O que ele fala aqui? De uma luta. É uma luta ferrenha, uma luta que nós precisamos crer que existe e ela está aí. Nós não precisamos fazer vista grossa, nós estamos numa luta. Completei a carreira. Agora, olha agora o que ele faz aqui. O que diz aí? O que está escrito aí? Guardei a fé. Guardei a fé. Irmãos, ele guardou a fé. Agora olha o versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Irmãos, olha aí, ele dando testemunho de que ele guardou a fé. É um presente, é um dom de Deus. Deus o deu, e que possamos saber aproveitar, usá-la com temor, com gratidão a Deus e guardá-la. O presente que você recebe de alguém que você ama, você procura guardar, você procura usar com
gratidão. Aqui é muito mais do que isso. Esse exemplo rasteiro que eu mostrei, mas é muito mais aqui. Ele guardou a fé. Isso para nós é muito importante nessa noite, nós vemos esse testemunho do apóstolo Paulo. É esse dom que Deus deu. O mesmo apóstolo Paulo fala em Romanos, né, que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele fala sobre isso. Então, nós estamos ouvindo a pregação, a fé vem chegando. Como nessa noite, é um privilégio, a palavra de Deus está entrando, nós estamos ouvindo, né? Agora, por outro lado, eu também gostaria de mostrar alguns perigos, já que nós estamos nesse combate, nessa luta, e está vindo, né, sobre nós, e nós precisamos estar munidos, cada dia mais, munidos da fé. Nós estamos falando da fé primeiro, e alicerçados em nós para combater esses ataques. Então aqui nós vamos ver um exemplo de um perigo que aconteceu. Convido os irmãos, eu acho que é importante a gente ler esse texto. Esse texto em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Olha só que interessante que acontece aqui. Porque, irmãos, a palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus, ela é a única regra de fé e prática. Então, essa fé alicerçada em Cristo, na palavra de Deus, nós estamos seguros. Então, olha só aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Olha só. Aqui fala da apostasia nos últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Olha aí, o que apostatarão da fé? Eles vão abandonar a fé. Mas como? Vamos seguir aí, ó. A fé. Por obedecerem os espíritos enganadores e a ensino de demônios. Olha aí, espíritos enganadores. Nós vemos os ataques. Estão aí pairando, tentando enganar, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Irmãos, olha aí, aqui nós vemos uma recomendação muito séria e muito importante. Então, nós somos agora já notificados nessa noite, esses perigos que estão rondando aí, que alguns apostatarão da fé, vão abandonar a fé. Se abandona a fé, eu digo nós podemos dizer, o que vai acontecer com a pessoa dessa? Acabou. Abandonou a fé de Cristo Jesus, é um naufrágio, é um fracasso. Irmãos, olha o que Paulo fala em mais um dos perigos, aí no mesmo livro, 1 Timóteo capítulo 6, olha só o versículo 10, presta atenção no versículo 10, capítulo 6 de 1 Timóteo, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Se parasse aqui, tudo bem, grande verdade, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Agora ponto e vírgula, e alguns nessa cobiça, que aconteceram? Se desviaram do quê? Da fé. Olha só, amaram o dinheiro, tiveram a cobiça por ele, se desviaram da fé, porque deixaram o grande Senhor, o único Senhor que é digno de toda a honra e toda a glória, e bastaram a servir o Deus desse mundo, o dinheiro. Olha aí, eles desviaram da fé. É doído, é lamentável. Isso é uma exortação para nós. É algo que nós precisamos tomar esses cuidados. Meu coração é enganoso. Agora, preste atenção no final desse versículo. E a si mesmo se atormentaram. Com o quê? Com muitas dores. A si mesmo eles se atormentaram. Porque eles deixaram o supremo propósito de Deus. E começaram a trilhar amar o dinheiro. A raiz de todos os males. E Paulo fala, nessa cobiça se desviaram da fé. Irmãos, está aqui registrado mais um perigo que nós corremos. A igreja precisa ser alertada disso, todos nós. Porque a vigilância, o que nós estamos vigiando? É importante nós saber o que nós estamos vigiando, com quem que nós estamos lutando, com que armas que nós vamos lutar. Couraça da fé, couraça do amor. Como o capacete da salvação, da esperança da salvação. Nós estamos munidos disso.
Paulo está nos alertando isso. E nós, como cristãos, somos filhos obedientes, vamos obedecer. É a nossa salvação. Então esse é um ponto importante, muito sério, muito importante. Muito bem, agora preste atenção, mais um perigo, que nos fascina ver aqui agora. Peço para os irmãos no livro de Judas, é o penúltimo livro da Bíblia, depois vem o livro de Apocalipse, no versículo 3 e 4, presta atenção nesse assunto, olha só o que Judas nos fala aqui. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa palavra é linda, eu acho muito bonito. Foi de uma vez por todas, foi entregue aos santos. Deus não entregou a fé, porque é um dom dele, é um presente que ele deu para todos os seus eleitos. Aquele que crê nele, que creu nele, que crê nele, recebe essa fé. É importante, é linda essa palavra, foi entregue de uma vez por todas aos santos. Aqui, irmãos, bom, vamos ler o versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, e negam, olha só, e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Esses homens estavam dissimulando, estavam trazendo algo contrário à soberania, eles estavam crendo na soberania de Deus, e eles estavam dissimulando. Aqui, o que a gente percebe nessa carta? Judas, ele estava direcionado a falar, quem sabe, da comum salvação, da salvação, mas ele foi, um peso no coração dele foi para outro assunto. Qual assunto? Batalhardes pela fé. Por que isso? Porque é um assunto urgente e de muita importância. E hoje para nós também é, irmãos. Foi lá e é sempre e sempre será. Então eu acho lindo isso. Ele foi um homem que estava totalmente nas mãos do Espírito Santo de Deus, guiado plenamente pelo Espírito Santo. Ele foi sensível a isso. Então ele falou, não, eu não é. Ele diz aqui, ó, empregava toda a diligência em escrever acerca da vossa comum salvação, mas foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Então nessa noite nós somos exortados a batalharmos juntos, a lutarmos juntos, diligentemente pela fé. Alguém está do teu lado, eu estou, não sei, irmão, eu estou meio fraco. Não, irmão, vamos crer, Jesus Cristo é o Senhor, Ele vai vir, Ele diz que vem, vamos firmar em Deus, vamos orar, a palavra de essa fé tem que ser fortalecida nele, Ele nos salvou, e assim nós vamos, batalhando diligentemente pela fé, que foi dada, foi entregue aos santos, de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, é importante isso, tem alguém que está interessado em dissolver isso, mas que nós saibamos não permitir isso. Nós não precisamos, basta nós tomarmos, encher, ter essa convicção da fé a cada dia mais. Vai bater no nosso coração, vai bater na nossa mente, mas nós vamos resistir, porque a fé está firme em nós, estamos alicerçados uns aos outros nesse caminho da fé. Então, é muito importante, é um assunto que é de extrema importância aqui, e nós vemos outro ponto importante, que eles negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é sério isso. Às vezes a gente pode pensar, muitos pensam que a graça é um bom negócio. A graça não é um bom negócio. A graça é um favor imerecido, e a graça não é barata, custou caro. A graça é profundamente comprometedora. É uma graça maravilhosa que Deus nos deu na pessoa de Cristo. Então é importante a gente poder estar reciclando isso para nós mesmos, sendo fortalecidos a cada dia mais em Cristo Jesus. Muito bem. Agora,
Eu gostaria de entrar, de mostrar mais um ponto importante. Em 1 João, ele diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Lá em 1 João, no capítulo 5, no versículo 4, ele fala isso. E esta é a vitória que vence o mundo. Sabe qual que é? A nossa fé. Aleluia, a nossa fé. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz isso. Né? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Versículo 5, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Aqui é uma pergunta retórica, já temos a resposta. Então, a nossa fé vence o mundo. Olha aí, é lindo isso, é importante, como é precioso nós estarmos alicerçados na fé, e cada dia mais desenvolvendo, crescendo nessa fé, uma fé robusta na pessoa do nosso Redentor. Isso é muito importante. Aqui fica registrado então, que essa maravilhosa graça, né, que Deus nos deu em Cristo Jesus. Muito bem, vamos então agora entrar na segunda parte, que é o amor. O amor. O amor, não tem outra maneira aqui, que nós estamos cantando hoje um cântico, Deus é amor. Eu fiquei impressionado de ver, falei, nossa, como o Espírito Santo é fiel. E não tem um capítulo, um livro que fala mais disso, que é 1 João, capítulo 4, eu gostaria que pudéssemos abrir aí o capítulo 4 de 1 João, a partir do versículo 7. A partir do versículo 7. Vamos aí ler e nós vamos compartilhando aos poucos. Olha só, João fala, Deus é amor, a partir do versículo 7. Então agora nós vamos entrar no segundo ponto, que é o amor. Amados, amemo-nos uns aos outros. Outro ponto importante, a gente vai comentando aqui no escorrer do versículo. Amados, muitas vezes nós falamos assim, ninguém me ama, eu não amo. Só para dar um pontinho, para a gente vai trabalhar um pouco mais isso, mas a primeira palavra que fala aí, qual que é? Amados. O que significa amados? Que nós somos amados. Alguém ama você. Além do nosso Senhor, nós somos amados. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Se você for contar a palavra amor aqui, você vai ficar impressionado na sua casa. Pega uma canetinha, um lápis, vai grifando todas as vezes que ele fala amor, amado, amor, você vai ver. É impressionante o número de vezes que ele cita a palavra, porque a ênfase aqui é amor. Muito bem, amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Então o amor é uma expressão exata do ser de Deus. Quem ama, fica notório que é nascido de Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. E isso é claro, quando Deus usou ali, quando fala ali em João 3,16, né? Mas Deus, porque ali ele fala assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então fica claro isso, quando ele diz aqui, o Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. É muita graça. E depois ele diz, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Ele nos amou, não só isso, enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, pelo sacrifício. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos, ele fala assim, em capítulo 5, versículo 8, ele fala, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. E ele vai mostrar por quê. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é muito forte. Isso fascina nós, de ver esse amor de tal maneira que ele se entregou, mesmo nós sendo ainda pecadores. Essa é a prova, a evidência. Então hoje nós não podemos falar, mas Deus não me ama.
né? Quando a gente começa a olhar para a cruz, olhar para esse texto como esse, Senhor, é verdade. Que amor é esse? Muito bem. Tocamos um pouco mais, a gente chega aí no versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então, esse amor vertical tem que ser horizontal, ele tem que se estender. Prova de que você nasceu de novo, que Deus te ama, que você ama o Senhor, que você recebeu isso. Você tem que exteriorizar isso. Amor na horizontal. Nos amemos uns aos outros. Né? E isso é uma evidência de que você nasceu de novo, que Deus te ama, que você ama a Deus, é nós nos amarmos uns aos outros. É o que ele diz aqui, ó. Devemos nós também amarmos uns aos outros. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Irmãos, olha o valor que tem de nós estarmos amando uns aos outros. Essa permanência dele em nós. É importante isso. Consequentemente, vai combater os ataques. Nós estamos firmados. Ele é aperfeiçoado. Versículo 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. É muito forte esses versículos. É importante, depois você pode ler em casa, com mais calma. Versículo 14. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em nós. Irmãos, aqui me chama a atenção, porque ele fala assim, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus. Ainda não fala que eu tenho que confessar que eu sou Filho de Deus. Calma, mas primeiramente é que Jesus é Filho de Deus. E aqui eu mostro um perigo. Aqui tem um perigo. Os irmãos lembram lá em Mateus, quando logo no início do ministério de Jesus, quando Jesus é batizado, ele sai ali e acontece algo ali no capítulo 4. A tentação de Jesus. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Para quê? Para ser tentado. Por quem? Pelo diabo. Isso é impressionante. O Espírito Santo levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. É impressionante isso, irmãos. Ali você percebe, quando você lê esse texto lá na tua casa, você percebe que o tentador se aproximou e disse a ele: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Muito bem, ele fala uma vez isso. Depois, descendo um pouco mais, ali chegando ali no versículo 6, ele fala de novo: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Aí ele fala, mas o que nos chama atenção para nós aqui, 2 vezes o tentador repete: se és filho de Deus, se és filho de Deus. Falando para Jesus. O tentador, o diabo, tentou Jesus nisso. Agora, é interessante, o escritor de Hebreus nos diz que, lá na parte B do versículo 15, ele fala assim: antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas tem um detalhe: sem pecado. O que ele quer dizer nossa semelhança? Foi assim como nós. Então, nós somos tentados também, o tentador está aí tentando nós. Mas é importante isso. Jesus, ele estava, o que o tentador estava, qual que era o intuito, qual que era o objetivo dele fazer isso? Quem sabe ele estava, eu creio que o diabo tentou a justa divindade e filiação de Jesus. E colocaria por terra. Então ele estava colocando em dúvida, tentando a justa divindade e a filiação de Jesus. Irmãos, eu vejo assim que quando foi na transfiguração,
quando Jesus estava ali, quando eles estavam, aqueles apóstolos, na transfiguração, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Quem falou isso? O Pai, Deus. Deus publicamente abonou ali, ele confirmou: esse é o meu filho. Ponto 2, amado. Ponto 3, a ele ouvi. Ele abonou que Jesus, tudo que a ele ouvi. Ele estava dizendo: esse é meu filho amado, é meu filho amado, a ele ouvi. Jesus tinha plena com tudo que o Pai deu, ele poderia então, foi o que ele fez, e foi o que nós falamos. Deus, nós amamos Deus na pessoa, nós conhecemos Deus na pessoa de Cristo. Então essa confirmação é notória, e alguém está tentando roubar isso. Muito bem, aqui fica claro isso. Agora nós podemos também ser tentados disso, com relação ao quê? A nossa filiação. Você é filho de Deus mesmo? Quando será que eu sou filho de Deus? Ninguém me ama, eu estou aí. Irmãos, não é assim. Nós temos que rever isso. Por exemplo, essa convicção, nós vamos buscar aqui, nós vamos buscar na palavra de Deus. Paulo fala em Romanos, Paulo fala isso lá em Romanos, no capítulo 8, no 16, ele fala assim, que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Aleluia. Então aqui dentro o Espírito testifica o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Então nós temos que ter cada dia mais essa convicção. Alguém fala: não, eu sou filho de Deus. Mas você não, eu sou um pecador, mas fui salvo pela graça de Deus. Estou num processo de salvação. Eu vou continuar pecando, mas Deus vai continuar me amando por toda a vida, porque Ele se deu a mim, Ele salvou, e a salvação é eterna, ninguém rouba e ninguém atira. Isso é lindo, é fascinante, olha aí. Mas essa convicção, que cada dia mais nós possamos tê-la, né? Estarmos confessando isso a cada dia mais. É fascinante isso, quando Jesus estava sentado ali com os seus discípulos, né? E aí ele se dirige exclusivamente aos seus discípulos, e ele faz uma pergunta ali, lá em Mateus 16, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizeis que eu sou? Ele perguntou. E aí então respondeu Simão Pedro. Simão Pedro respondeu para Jesus: tu és o Cristo do Deus vivo. Irmãos, é fascinante isso. Jesus olhou para ele e falou assim, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ali é uma das fascinantes que dá aqui dentro desse contexto, que ali essa resposta de Pedro fala dessa verdadeira humanidade de Cristo e a verdadeira divindade de Cristo. Ali ele confessa com Jesus como homem que ali estava: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ali fala que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Esse é um dos pontos que alguém está tentando persuadir, e nós temos que ter essa convicção também. Assim como Deus revelou para Pedro, ficou essa revelação, e nós possamos tomar posse dela. E aqui nós confessarmos, como João está falando, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, e nós confessamos nessa noite, Jesus é o Filho de Deus, aleluia, para a glória de Deus, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O que acontece? Deus permanece nele e ele em Deus, e nós possamos confessar isso aí, diante das pessoas que não conhecem, não são salvas, com intrepidez, com convicção, porque nós estamos vendo pela palavra de Deus, nós estamos resistindo a esses ataques, munidos daquilo que nós precisamos, do amor, entender o que é esse amor de Deus por nós. O amor de Deus é tão grande, é tão vasto, né? E aí então nós vamos estarmos firmes, o próprio Espírito vai testificando isso. Irmãos, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Paulo fala isso, nada, não do amor nosso, no amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele relata ali algumas coisas, nada. Porque o amor de Deus é mais forte do que tudo. Mas nós precisamos estar alicerçados, conhecendo, amando, desenvolvendo entre nós esse relacionamento de amor. Às vezes nós o irmão não é como eu sou, e nem graças a Deus por isso, mas estamos natureza diferente, um gosta de uma cor, outro de outra, mas isso não implica nós estarmos amando uns aos outros. Isso não pode. Essa barreira tem que pôr por baixo, tem que cair. Né? Se a pessoa não fala o que eu gosto, não faz o que eu gosto, não fala o que... Não importa, graças a Deus que Deus fez cada um diferente do outro. Isso, precisamos entender isso. Ninguém é igual a ninguém. Você basta ver a nossa digital. Nós somos diferentes em tudo. E graças a Deus por isso, um gosta de um... E isso é um respeito, é um aprendizado que nós vamos levar até o fim. No nosso casamento dentro de casa, com a nossa esposa, com o nosso cônjuge, somos diferentes. Nós precisamos ali nós somos um vestibular, um laboratório lá dentro. Aprender a respeitar, amar, abrir mão e tal. E na igreja, idem. Nós somos uma diversidade de cada um com temperamento. Isso é a beleza do corpo de Cristo. Essa é a beleza. Nós começarmos a ver assim, nós vamos ficar fascinados. Eu preciso do irmão porque ele vê diferente, ele é mais extrovertido, eu sou mais introvertido. Nós vamos se ajeitando, o Espírito Santo vai intercedendo na nossa fraqueza e nós vamos nos moldando um ao outro. E o amor vai crescendo e Deus, acima de tudo, é glorificado. E nós estamos resistindo ao ataque. O inimigo não está indo embora. Ali os irmãos amam o Senhor e amam uns aos outros. Então essa é a beleza do corpo de Cristo, essa é a beleza que nós estamos vendo aqui. Muito bem, seguindo um pouco mais adiante, nós chegamos aí no versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Não tem como. Que Deus tem por nós. Versículo 16. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, olha aí, irmãos, mantenhamos confiança, irmãos. Olha a importância que é. No dia do juízo, o amor nós vamos com ele por toda a vida, vai permanecer lá na eternidade, vai nos acompanhar. Para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Então aqui é importante, você pega esse versículo e fala assim, eu estou com medo, eu tenho medo. Mas Senhor, eu estou lendo esse versículo, me ajuda, eu quero lançar fora esse medo, esse medo está me tomando conta, me ajuda. Diz que no amor não existe medo, então Senhor, me ajuda eu a amar mais o Senhor. Me ajuda eu a amar o Senhor, cada dia mais. Estamos amando o Senhor, queremos continuar amando o Senhor a cada dia mais. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Versículo 19, não amamos porque nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então não há mérito em nosso amor por Deus, porque Ele nos amou primeiro. Nós ecoamos esse amor. Glória a Deus. O Senhor nos amou primeiro e nós ecoamos esse amor a Ele, aos irmãos. Isso é lindo. Então nenhum de nós pode falar assim, eu amo o Senhor, você não ama o Senhor. Não, porque Ele que nos amou. E nós recorramos a Ele. Pelo contrário, nós temos que usar de misericórdia, falar do Evangelho. E quando nós vamos pregar o Evangelho, é importante que nós não vamos pregar forma. Nós não vamos chegar para a pessoa, você tem que deixar disso, tem que deixar da... Não, nós temos que pregar esse Redentor vivo, o Cristo vivo. Oferecer para Ele esse Cristo de tal maneira, mostrar o que aconteceu na cruz. Mostrar o Cristo Redentor, para ele ficar fascinado. É isso que nós precisamos. E Deus vai se incumbir, o Espírito Santo depois vai se incumbir de trabalhar na vida dessa pessoa. Foi assim com você, foi assim comigo. O amor de Deus um dia nos chegou até nós. Então é muito importante isso. Aí ele diz assim, se alguém disser, presta atenção agora, ama a Deus e odiar a seu irmão, aqui é forte, ó. A palavra de Deus diz que é mentiroso. Se eu amo a Deus, eu amo a Deus, mas você odeia o seu irmão, é mentiroso. Esse é um ponto importante que nós precisamos rever, irmãos. Eu falo por mim, por todos nós. Se nós quisermos manter a nossa fé, o nosso amor e a esperança,
combatendo o que está vindo sobre nós, é importante isso. Senhor, eu quero amar os meus irmãos, não odiar os irmãos, amar o meu irmão. Porque aquele que fala que ama a Deus e odeia odiar o seu irmão é mentiroso. E mentiroso vocês sabem quem que é. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, nós estamos vendo o irmão, não pode amar a Deus a quem não vê. Fascinante isso, coisa séria. Isso cai temor, gera temor no meu coração, e cai temor na vida da igreja, porque assim nós vamos desenvolvendo, nos arrependendo, que precisa arrepender, pedir perdão. Senhor, eu não é ainda, mas Senhor, e Deus quer isso, Ele está interessado em que a nossa vida seja uma vida para uma santidade, cada dia mais. E aí ele diz, no versículo 21, que é o último versículo: ora, temos da parte dele esse mandamento, aquele que ama a Deus, de novo ele bate nisso, é uma redundância, é um reforço, porque é um assunto importante, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. É como se fosse, por favor, esse é um assunto sério. Muito bem, vamos correr um pouco mais, o tempo está indo. Vamos então entrar no último ponto, que é a esperança da salvação. Irmãos, é impressionante aqui. Nós somos salvos um dia. Nós somos salvos da condenação do pecado. Paulo fala isso. Nós somos salvos da condenação do pecado. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado, da escravidão do pecado. Mas não estamos sendo escravos mais, nós estamos lutando. E nós seremos salvos da presença do pecado. Um dia nós vamos trocar nós vamos ser despidos da incorruptibilidade, revestidos nós vamos ser despidos da corruptibilidade e nós vamos ser revestidos da incorruptibilidade. Então nós vamos viver sem a presença do pecado. É fascinante isso, esse processo. Muito bem, tomando como capacete a esperança da salvação. Irmão, a nossa esperança é o porvir. Nós não podemos depositar nossa esperança aqui, achar que tudo tem que dar certo para nós, eu fiz isso. Não, muitas coisas não vão dar certo para você, não vai dar certo para mim, mas isso não importa. A nossa esperança é o porvir. Paulo deixa claro isso: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E ele mostra o propósito ali, ele fala: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cada dia mais nós trocamos os conceitos daqui desse mundo, colocando os conceitos eternos. Isso que é importante, irmãos, é firmar na esperança da sua vinda. Muito bem, aqui eu vou ler, nós vamos precisar ler alguns versículos importantes, bem rápido. Convido os irmãos a ir no livro de Romanos, para nós vermos algo muito importante aqui, com relação à esperança. Vamos apertar um pouco mais? Capítulo 5, vamos no capítulo 5, versículo 2. Aqui o assunto é da justificação pela fé e a paz com Deus, Versículo 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos a palavra aí é esperança da glória de Deus. Olha aí, o que Paulo está falando? Essa esperança na glória, que há de vir. Versículo 3: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Olha o versículo 4 agora: a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Então tudo que nós estamos passando resulta em uma esperança. Olha o versículo 5: ora, a esperança, ela não confunde, ela não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Aleluia! Foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Muito bem, corremos um pouco mais, chegamos no capítulo 8, 2 versículos apenas. Vamos lá, por favor, versículo 24 e 25. Porque na esperança fomos salvos. Olha só, irmãos, na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Se você está vendo, eu estou vendo, a esperança está ali, ó. Isso não é esperança. Eles dizem, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aleluia. Isso é lindo, essa esperança que nós não estamos. Capítulo 15, vamos lá, bem rápido.
capítulo 15, desculpe aí eu falar isso, mas versículo 4, Paulo fala no capítulo 15, no versículo 4, ele diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso entendimento foi escrito, olha só que lindo, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. Olha que coisa linda esse texto. Foi escrito para nós, para que tenhamos paciência e da consolação. E tenhamos a esperança. Pela consolação das Escrituras, tenhamos a esperança. Versículo 13 aí, no mesmo capítulo. Olha o versículo 13. E o Deus do quê? Da esperança. Que ele vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos do quê? De esperança no poder do Espírito Santo de Deus. Agora eu vou mostrar um perigo também que nós corremos. E é muito importante isso, nós sabedores desse perigo. Olha só o que Paulo fala em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Olha só, irmãos, é muito sério. Paulo fala aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Olha aí, presta atenção. Exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem o quê? A sua esperança na instabilidade da riqueza. Ele está exortando que os ricos não coloquem a esperança olha como ele fala, a instabilidade da riqueza, ela oscila. Hoje você pode estar bem, amanhã você não pode, mas Deus é frequentemente igual. Ele não muda, não tem variação de dúvida. Olha só o que ele continua dizendo: nem deposita sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Colocar a esperança em Deus. O que ele termina o versículo? Que tudo nos proporciona ricamente. Olha só, ricamente. Ele usa a palavra rico aqui para usar que ele nos abastece ricamente para nosso aprazimento. Que coisa linda que é essa, é um perigo. Então exorta os ricos, exorta acerca dos ricos, né? Que não coloque a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, colocar a nossa esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Muito bem. Depois você lê em casa, você vai ficar impressionado de ver três pontos importantes da fé, do amor, da esperança. Eu vi lá em 2 textos, em Colossenses, no capítulo 1, do versículo 3 a 5, você vai ver Paulo mencionando isso, e vai ver lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 3, ele menciona de novo a fé, o amor e a esperança. E eu quero concluir então, levando os irmãos ao penúltimo livro da Bíblia, mais uma vez, a convidar a ler os 2 últimos versículos para nós fazermos a conclusão então, versículo 24 e 25 do livro de Judas, Muito bem, aqui ele faz uma doxologia, é uma expressão de louvor a Deus, de gratidão a Deus, e ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Nós estamos falando de, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, ou seja, com grande alegria, imaculados diante da sua glória. Olha o versículo 25: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Amém. Aleluia. Tantos atributos, ele é digno desses todos os atributos, e muito mais, mas olha só, que coisa linda que é. Então, ele é poderoso para nos guardar dos tropeços, firmados nele, na rocha, a cada dia mais. Tempos difíceis, viveram eles, vivemos nós. O Senhor está por vir, não sabemos o dia nem a hora, mas Ele vai vir, e Ele vem buscar a sua noiva, e nós estamos inseridos no corpo de Cristo. Para isso, meus amados irmãos, atentem, recicla isso na sua casa, na sua família, olhando de novo a fé, o amor e a esperança. Isso tem que ser firmado a cada dia mais no meu coração, no coração da igreja, para resistirmos todos os tipos de ataques e permanecermos firmes, alicerçados
Ele é digno, aquele que nos arregimentou, aquele que nos amou, aquele que nos ama e nos amará. O amor dele é incondicional por toda a vida. Independente do que somos, do que façamos, continua nos amando. A ele a honra e a glória, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo Teu Espírito Santo e a Tua Palavra, porque queremos, Senhor, estarmos preparados, estamos nos preparando, cremos na Sua vinda e queremos estar alicerçados, firmados mesmo em Ti, principalmente nesses 3 pontos que o Senhor nos falou nessa noite, que a igreja assim esteja firmada, na fé, no amor e nessa esperança da salvação. Nos ajude, Pai, como igreja, cada um de nós, para a glória e honra do Teu nome, permanecermos firmes no Senhor, a cada dia mais, como Paulo combateu o bom combate, guardou a fé. Por favor, Senhor, nós carecemos e clamamos a Ti, e Te agradecemos, por Ti mesmo, pelo Teu Espírito Santo e a Tua Palavra nessa noite, e a Tua igreja, Senhor. Muito obrigado. Assim nós agradecemos e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.